Passe, está começando o nosso Linha de Passe nesta quinta-feira e deu Flamengo 2-0 para cima do Bolívar, golzinho do Léo Pereira no final, foi providencial, que aquele 1-0 não tava legal, tava pouco. 2, quem sabe na medida. Mas é na medida mesmo? Preocupa o 2-0? A gente vai debater isso aqui nesse Linha de Passe com o nosso Elton Serra, comentarista que nunca erra, quem errou fui eu ontem, que falei que ele estava no Sport Center, não estava, fiz propaganda enganosa. Jean Oddi, também o nosso querido Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e já do Maracanã, Paulo Ricardo Calçade. Vamos lá, 1 é pouco, 2 é bom? É bom. É bom. É bom. William, boa noite a você, Elton, Jean, Birner, quem nos assiste, fã de esporte. Mas 3 não seria demais. Com a gente. Todo desenho antes do jogo, todo papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta, tem que tentar fazer 3, 4, placar elástico. A gente sabe a dificuldade lá, mas a gente precisa entender também que tem um jogo aqui antes. E pro desenho do jogo que foi, um Flamengo muito ansioso no primeiro tempo, justamente por causa desse papo. Tem que atacar, tem que fazer, porque uma coisa é naturalmente, a partir da sua ideia de jogo bem executada, você criar para fazer 1, 2, 3, a gente pega aquele jogo de Palmeiras, de Copa do Brasil, jogo de ida, você poderia ter feito muito mais no primeiro tempo, naturalmente. Hoje, entra com essa obrigação de fazer 1, 2, 3, ter que golear, ter que fazer placar elástico, ansioso. Um Flamengo ansioso, não é o costume, ter qualidade para fazer mais, e não conseguia no primeiro tempo. Flamengo com a bola no pé, ansioso. O gol nasce de um contra-ataque, de uma retomada de contra-ataque, passes rápidos, espaços que não teve, e aí faz 1-0. No segundo tempo se desenhava complicadíssimo, 1-0, até conversava com o Birner ali, enquanto ele esperava para preparar para entrar, eu falei, Birner, esse 1-0 magro, parece até que o resultado de São Paulo, no jogo de antes, porque ele queria, foi mais bem executado, mas não, sai o segundo gol e sim, tem uma dose de alívio, tem sim um bom resultado, porque o Bolívar dificultou, não foi aquela galinha morta, porque lá na altitude joga muito e aqui, quando joga em nível do mar, é uma galinha morta, não dificulta o jogo do Flamengo, além da ansiedade. E a gente também precisa olhar, a gente pinta muito a altitude que é difícil, mas no mata-mata do ano passado, por exemplo, o Bolívar não fez mais de 2 gols de vantagem nenhum brasileiro. Ele faz mais de 2 gols de vantagem 3-1 no Atlético Paranaense na ida, que é uma dinâmica diferente de jogo, e ele perde para o Inter os 2 jogos das quartas e é eliminado. Então também não dá para parecer que o Flamengo sai do Maracanã com 2-0 de vantagem como se tivesse tudo errado. É claro que poderia ser 3, o torcedor queria que fosse 4, mas 2-0 para o que foi, perde o Pedro, que é importantíssimo, perde depois ali o Gabriel, que não entrou bem. Não dá pra dizer que foi ruim, William. Foi bom, tem vantagem, entender como vai ser o jogo lá semana que vem. Muito bem. Vamos com o Paulo Calçade em loco, hein? Daqui a pouco eu retorno aqui com o pessoal à mesa, a gente vai trocando ideia, daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco personagens dessa partida também na saída de campo. 2-0 pro Flamengo e já a gente fala sobre o empate do São Paulo fora de casa contra o Nacional e também o jogo do Cruzeiro contra o Boca. Paulo Calçade, direto do Maracanã, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Ficou na medida? Ou o Flamengo produziu para fazer 3, 4-0, ficou pouco para esse Flamengo, Calçade? Tudo bem? Olá, William. Olá, companheiros. Poderia ter feito mais, né? No primeiro tempo, até o Lampe, o goleiro, jogou mais do que na segunda etapa. Na segunda etapa, a primeira bola que foi no alvo foi uma bola do Carlinhos aos 30 minutos. Então o Flamengo demorou. Mas assim, eu esperava mais do Flamengo. Um comportamento melhor, com mais intensidade. Um jogo com mais vibração. Porque o mata-mata traz muita emoção, o torcedor fica tenso, mas é preciso olhar para a partida. Claro que o resultado 2-0, ele não pode ser regulado em função de uma expectativa de 3, de 4, né? Se esperava mais, como o jogo da primeira fase. Então foi 2 o Flamengo, que terrível. Nada disso. 2-0 ainda é um bom resultado, vai jogar com essa vantagem na altitude e tem um fator que é fundamental. Acho que deixa o torcedor rubro-negro um pouquinho mais confiante e mais feliz. O Bolívar tomou o gol em todos os jogos da primeira fase, em casa. Tomou de todo mundo. Tomou do Milionários, tomou do Palestino, tomou do Flamengo. Então é uma equipe que em casa dificilmente fica sem tomar gol. Então isso é importante, porque agora nós vamos contar as vantagens a partir dos gols marcados, né? Um 3-0 é diferente de um 2-1, porque os dois valem 3 pontos, mas e os gols? Então se o Flamengo chegar lá marcar um gol, o Flamengo vai ter uma vantagem, o Flamengo vai exigir mais do adversário, e é possível. É que a altitude, cara, assim, é muito fácil. Quando a gente não convive com isso, não é um atleta de alto rendimento, ficar conceituando sobre altitude sem ver a sua performance afetada por ela. Mas o Flamengo já tem a lição da primeira fase, dá para chegar lá, dificultar a partida e sair classificado. Agora, era esperado mais? Sim.
o adversário no segundo tempo marcou melhor do que o Flamengo foi capaz de furar esse bloqueio. Então isso me decepcionou um pouquinho, que eu esperava o Flamengo com mais vibração. E o que a gente viu foi uma equipe cansada, às vezes parada. Você olhava, assim, o time do Flamengo entrava na última linha do Bolívar, entrava ali com o Gabigol enquanto esteve em campo, com o Carlinhos, chegava Arrascaeta, o Luiz Araújo, e a movimentação para gerar infiltração, a ruptura. Isso não havia. Então, mas tudo bem. 2-0, a Libertadores é feita disso também, de jogos que não são tão bem jogados, mas a vitória vem. E a vitória veio num jogo em que o Flamengo, a gente sabe, já teve partidas melhores, com times mais difíceis aqui no Maracanã. Muito bem. Vamos ouvir personagens do jogo? Léo Pereira, autor do segundo gol, Arrascaeta, também importante na partida, e a gente volta aqui para debater o jogo. Léo, deu para ver que o Flamengo insistentemente buscava mais de um gol de diferença, pelo menos, provavelmente por conta do jogo ser na altitude, na volta. Dá para falar um pouquinho, qual era o sentimento de vocês mesmo ali com aquele 1-0? Dá para ver que era um senso de urgência maior até do que em outros jogos. A gente sabe que no último jogo que a gente jogou contra eles, a gente fez um começo de jogo muito forte e a gente buscou isso nesse jogo de hoje. A gente conseguiu o gol. Claro que a gente queria uma vantagem maior, mas a gente fica feliz pelo 2-0, a gente fica feliz por não sofrer gols, que é importante também. Então a gente esperava fazer um grande jogo, conseguir ampliar ainda mais o resultado, mas agora é pensar já no Botafogo no final de semana. A gente sabe que é um calendário pesado, o calendário brasileiro, e a gente tem que se recuperar agora e depois pensar no jogo de volta. E essa saída do Pedro aí com contusão, quanto preocupa você? A gente sabe da importância dele, né? O jogador que decide muito pra gente, e com certeza a gente espera. Eu não sei o que aconteceu ali na lesão dele, não sei como é que foi o grau, mas tomara que não seja nada demais, que ele possa nos ajudar aí no final de semana e depois no jogo de volta. Quanto vocês trabalharam na cabeça que esse confronto vocês precisavam abrir bastante no primeiro jogo, especialmente por conta da altitude na segunda etapa, que é muito difícil jogar lá. Dava para perceber que vocês tinham uma urgência em campo de ampliar esse placar. Com certeza, a gente sabe das dificuldades que vamos ter que lá. Por isso a gente tentou desde o minuto 1 ir atrás do gol em busca. E às vezes talvez nos precipitamos um pouquinho nisso. Agora é descansar, estar focado 100% mentalizado que lá vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que ir lá para tentar classificar. Houve uma lesão do Pedro ali, provavelmente a gente não sabe, ele saiu com a mão na coxa. Quanto isso preocupa vocês para a sequência da temporada? E até o Gabi saiu sentindo um pouquinho também essa questão do calendário também. Infelizmente, como acabei de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, brigar por tudo, mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inumano a gente jogar cada 3, 4 dias, jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm. Então, seria bom a gente, se puderam rever isso um pouquinho, porque a gente, não só nosso time, sino todo jogador sofre com isso, é uma pena. Bom lembrar, né, que exceção feita ao Peñarol, que fez 4-0 no Strongest, ninguém conseguiu fazer 2 gols de diferença nessa fase da Libertadores. Ninguém. A gente encerrou aí os jogos de ida de oitavas de final. O Flamengo conseguiu, o Peñarol fez os 4, mas ninguém. Tudo um golzinho de diferença ali, ou empates. Essa é a realidade dessa fase, para ver como... Os times que vão jogar na altitude fizeram pelo menos 2 gols de vantagem. Exatamente. Esses conseguiram. Os outros, para você ver o nível de dificuldade aí dessa fase da Libertadores. Daí para frente é assim, né?